O GraphQL é uma Query Language, ou seja, uma linguagem de consulta, que é usada na sua API e que é de fácil leitura e que te dá o poder do seu client, ou seja, no seu front-end, buscar apenas os dados que você precisa ali, cortando muito do tráfego de dados entre seu servidor e a sua aplicação. E essa é a parte mais legal de se usar o Graph, principalmente para a gente que vai trabalhar com aplicações mobile. Trabalhar com Graph e banco de dados NoSQL como o Mongo, que é o que vamos utilizar, demanda um pensamento um pouco diferente. O NoSQL por si só já demanda um pensamento diferente do SQL, como o MySQL, o SQL Server, e é esse tipo de pensamento diferente, de forma diferente de trabalhar, que vamos precisar ter enquanto criamos o nosso back-end. Mas não se assuste, porque isso você irá pegar facilmente. Não tem muito o que falar da história do Graph, então vou mostrar aqui como ele funciona basicamente, só para você ter uma ideia e comparar como seria uma mesma busca de dados utilizando ele e utilizando o Mongo normal numa API REST que a gente tem hoje normalmente. Então, digamos que eu tenho uma esquema, que é uma coleção do MongoDB, uma coleção equivalente a uma tabela, e temos aqui um esquema de usuário que tem os seguintes dados, como o nome, o data de aniversário, telefone, e-mail e se ele está ativo ou não. É dessa forma que nós declaramos uma coleção, um esquema no MongoDB, que seria basicamente a tabela aqui. E ao buscar um usuário por ID, ou até mesmo uma lista de usuários, teremos como retorno um JSON com um objeto ou um array de objetos contendo os dados desse usuário. Mas digamos que eu preciso só do nome desse usuário, não preciso de mais nada. Eu posso utilizar o método select para puxar apenas o que eu quero no MongoDB, ou seja, usando o meu Node.js para isso. Eu tenho então o meu user que está referenciando a minha tabela, entre aspas, a minha coleção. Eu vou dar um find by ID com o meu ID que eu já estou passando, que está vindo na minha requisição. Eu dou um select e eu passo que eu quero só o nome e removo o ID que vem nele, porque o select automaticamente já me traz o ID desse usuário. Eu não quero esse ID, só quero o nome. E por fim, eu dou um exec para executar essa query que eu acabei de criar. E aqui eu posso fazer com o GraphQL. Então, no meu front-end, basicamente vou ter algo assim. Eu vou ter a referência do meu usuário, vou falar que quero buscar do meu usuário, passando o meu ID como parâmetro, e eu quero retornar apenas o nome. E agora, claro que você pode pensar que ambos são iguais e fazem basicamente a mesma coisa. Porém, qualquer alteração que eu precise fazer nessa chamada, eu precisaria no Mongo alterar a minha API e subir para a produção novamente. O que sabemos que pode ocasionar problemas, normalmente empresas têm horários certos para isso, tem processos e várias coisas que podem interferir no funcionamento. Já com GraphQL, basta aqui na minha query, no meu front-end, eu colocar o dado a mais que eu preciso, ou o dado que eu quero remover, e eu já consigo utilizar ali automaticamente. Além disso, se eu precisar, por exemplo, ir numa página de detalhes do usuário aqui, para pegar os dados com o Graph, seria apenas uma query a mais. Já com o Mongo, novamente eu precisaria escrever um outro endpoint, outra função na API, para trazer os outros dados. Com o tempo você entende a economia no tráfego de dados que a gente tem ali com o GraphQL. E o quão menos trabalhoso é utilizar ele, como ele é mais legível e diversas outras vantagens. Trabalharemos utilizando o Apollo, que é uma implementação do GraphQL que facilita muito o desenvolvimento. Ele não é uma alternativa ao Graph. Digamos que ele é o Graph de uma forma ainda mais fácil e mais legível e com uns bônus a mais, e que eu posso utilizar tanto no back-end quanto no meu front-end. Então esse é o Graph e é com ele que trabalharemos no nosso back-end da aplicação. Na próxima aula já vamos ver como preparar o ambiente para então começarmos nossas primeiras aulas já desenvolvendo.